E a paz de Jesus seja com todos, amém? Amém. É muito bom estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Saúdo a todos os irmãos que estão em casa nesse momento assistindo a palavra do Senhor. Aos irmãos também que possivelmente os irmãos da África que também possam estar assistindo. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Todos aqueles que estão em casa nesse momento buscando ao Senhor. Os que estão aqui também, eu tenho certeza absoluta que Deus irá falar conosco mais uma vez nessa manhã, pois o Espírito do Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Tenho certeza que os três poderes da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão nesse momento direcionados aqui nesse local. Amém. Quero humildemente aqui agradecer duas pessoas que nessa noite escolheram esse sermão de hoje. Não fui eu que fiz, mas foram duas pessoas que gosto muito. Quando cheguei aqui na igreja, uma pessoa disse assim: escolhe esse hino aqui, que combina com a pregação de hoje. Então eu não fiz nada, irmãos. Apenas eu vou falar o que essas duas jovens escolheram para falar nessa manhã. Começando aqui o nosso sermão de hoje, quero começar agora dramatizando a história do sermão de hoje. Perguntamos assim: por que aquele jovem, o Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões, quando ele foi cativo para a Babilônia, por que aquele jovem ele foi muito fiel ali, foi muito feliz, foi muito bem-aventurado quando ele chegou naquele local? Pois a gente vê na história bíblica que ele tornou-se governador de toda a Babilônia. Mas por que isso? Alguém pode me responder? Por que isso, Mateus? Por que Daniel, quando ele foi cativo ali para a Babilônia, ele tornou-se o governador de todo aquele local e foi uma pessoa muito feliz naquele lugar ali? Ele poderia ter sido infeliz, mas foi ao contrário. Ele foi uma pessoa muito próspera e foi muito feliz ali. Por quê? De acordo com seu conhecimento. Daniel, ele poderia agora usar a expressão e a desculpa dizendo assim: meu pai e minha mãe não estão aqui observando o que eu faço. Meu pai foi tão rígido comigo na minha educação lá em Israel. Minha mãe pegava tanto no meu pé para me ir para a igreja, para me guardar aqueles mandamentos que eu achava um absurdo guardar aqueles rituais que eles me ensinavam ali. Ele poderia muito bem dizer assim: bom, eu não estou na presença dos meus pais, aqui eu tenho tudo de bom e do melhor para me satisfazer os meus prazeres, eu agora posso me desviar do caminho. Eu posso agora viver a minha vida, não estou mais na tutela dos meus pais, agora eu posso viver o que eu bem entender. Eles poderiam fazer isso? Ele poderia ter feito isso? Sim, poderia. Não tinha nada que o impedisse, nada. Ele poderia muito bem viver o que ele bem quisesse, porque não estava mais sob debaixo do jugo ali de Israel e nem também dos seus pais. Ele poderia ter feito isso, poderia realmente ter feito o que ele bem entendesse. Mas o engraçado de tudo é que a irmã Mariana, ela leu um texto dizendo assim: filho meu, atende à minha sabedoria. E nós vimos na lição de hoje que o princípio do temor, o que mesmo? Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas aquele jovem, por mais dificultoso que tivesse a situação, saiu, porque ele pertencia a uma classe nobre ali em Israel. Foi feito cativo ali na Babilônia, foi levado como preso, um prisioneiro, mas quando chegou ali naquele lugar, onde tinha muitas outras pessoas que adoravam outros deuses, ele colocou na cabeça assim: Mateus, eu vou ser fiel ao Senhor. Amém. Mas ele era jovem ainda, mas ele disse assim: eu aprendi dos meus pais, e de acordo com a resposta da irmã, ele disse assim: eu serei fiel ao Senhor. Ainda que eu permaneça preso aqui, ainda que eu seja feito escravo, mas não me esquecerei do que eu aprendi com os meus pais. Eu vou guardar a palavra do Senhor. Foi por esta razão, meus amigos e irmãos, que Daniel ele foi muito próspero ali na Babilônia. Por isso que ele foi uma pessoa honrada, por isso que ele foi muito feliz durante a sua vida inteira. Mas por que diversas pessoas hoje estão sofrendo tamanha provação? Por que a maioria dos jovens de hoje, eles só andam para trás igual a caranguejo? É porque está esquecendo de uma coisa:
a fidelidade para com Deus. Está faltando isso. E a gente vê que no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1, dá um conselho, irmãos, é uma coisa bem certa. A palavra de Deus, ninguém tem a obrigação de servir ela. Ninguém tem a obrigação de obedecer, mas toda a palavra de Deus, ela é um conselho para cada um de nós. Mas então você pode dizer assim, mas se é conselho, então eu não preciso obedecer. Deixa quieto, porque conselho não é obrigatório, mas uma coisa é certa, é o conselho que te salva. É o conselho que muda a sua vida. E o conselho que nos dá hoje é assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Qual é o conselho da Bíblia para cada um de nós hoje? Não te esqueças dos meus ensinos. Nós podemos também ver aqui um outro jovem, muito menino ainda, que foi feito escravo ali no Egito, que foi vendido pelos seus irmãos. Quem é esse, irmãos? José. Ele poderia muito bem dizer assim: mas Deus está sendo injusto comigo, eu fui traído pelos meus irmãos de sangue, eu estou aqui sofrendo nessa escravidão toda, então o que adianta agora servir a Deus? Porque Deus agora esqueceu de mim, estou aqui sofrendo como escravo, eu fui traído pelos meus irmãos, na casa de meu pai eu tinha de tudo do bom e do melhor, e agora estou aqui padecendo essa escravidão, essa fome inteira, agora eu vou esquecer de Deus. Ele amava o seu Criador. Por essas razões, porque ele não se desviou do caminho de Deus, por ele amar a Deus, por ele amar os ensinamentos que ele teve quando ainda era criança do seu pai, ele preferiu guardar a palavra do Senhor. Ele preferiu permanecer fiel aos princípios básicos do que assim diz o Senhor. Sofreu, é verdade, foi feito escravo, foi caluniado, foi preso, demorou muito tempo até ele tornar-se governador de todo o Egito, mas dentro do coração daquele jovem tinha essas palavras: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. O hino que a minha amiga jovem Mariana escolheu, dá teu coração a Jesus. Talvez você pode dizer assim: irmão, mas eu estou preso a um pecado, a um vício dentro de mim, que eu não consigo me libertar. A pessoa pode dizer assim: mas eu estou preso, o meu cônjuge, ele não me auxilia dos meus trabalhos, que eu quero ir para a igreja. A minha dificuldade é financeira, não consigo me libertar disso. A minha fraqueza é espiritual. Mas o que o hino falou hoje, aqui no que acabou de tocar agora há pouco? Dá teu coração a Jesus. Amém. Queres o teu pecado vencer? Quer realmente as tuas paixões dominar? É muito simples. Dá teu coração a Jesus. Se eu quero me libertar dos meus vícios, se eu quero libertar dessa minha mornidão espiritual, o que eu tenho que fazer, meus queridos? Dá o teu coração a Jesus. Se eu estou doente espiritual, se eu não tenho o desejo mais de orar, se eu não tenho mais o desejo de cantar a Deus, se eu não tenho mais o desejo de ficar na presença do Senhor, dá o teu coração a Jesus. Se você dá o coração para você mesmo, se você dá o coração para o seu pastor, se você dá o coração para o bispo, ou para o padre, para o seu vizinho, seja o que for, você vai perecer, meus irmãos. Mas se você der o seu coração para Jesus, aí sim a coisa vai mudar. Se você realmente guardar essa palavra do seu coração, diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Meus irmãos, no começo da vida de José foi sofrido ali no Egito, mas por ele guardar a palavra e ele entregar o seu coração a Deus, meus queridos irmãos, aqueles irmãos do passado que um dia venderam ele como escravo, que era aquela desunião total, José um dia viu todos aqueles seus irmãos convertidos ao Senhor. Amém. Deus aumentou ou não aumentou a vida dele de anos de vida, de paz? Porque Deus cumpriu a sua promessa. Deus realmente estava com José. Jacó também viu a sua família desviada do caminho do Senhor,
Mas com o tempo, devido à fidelidade desse jovem para com Deus, ele também viu toda a sua família convertida para o Senhor. E no final da vida de Jacó, ele teve anos de vida e de paz. Pode acontecer isso com cada um de nós aqui. Talvez a gente esteja passando por essa dificuldade, sim, é porque Deus está preparando a nossa vida para uma vida melhor. E isso também depende de cada um de nós, de nossos esforços também. E diz mais assim, ó: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Olha só, é um conselho que a Bíblia fala. Gente, não se desanima, não se aparte da bondade, não se aparte de Jesus, não se aparte da fidelidade. Atas o teu pescoço e escrevas na tálbua do teu coração os mandamentos do Senhor. Porque se você realmente continuar servindo, ou se você continuar nessa mornidão espiritual, ou se você continuar distanciados de Deus, Deus vai continuar no mesmo lugar onde Ele está. Mas se você continuar cada dia mais se afastando dele, Ele vai ficar muito triste um dia Ele usar a expressão: pesado foste na balança e fosse achado em falta. Ele não quer dar a sentença de perdição para ninguém, mas Ele convida cada um hoje dizendo assim: dá o teu coração a Jesus, ainda dá tempo, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. José foi ou não foi honrado diante de Deus, diante dos homens? Foi, meus irmãos, porque ele foi um jovem que foi fiel ao Senhor. Ele estava na presença, ele não se desviou do que assim diz o Senhor. E o texto ainda dia mais: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe do teu próprio entendimento. Agora eu quero contar uma história para vocês. Vamos esquecer José, vamos esquecer agora Daniel, mas eu quero contar uma história para vocês nessa manhã de sábado, que possa servir de ensinamento para cada um. Quero contar a história para vocês aqui. Essa história, quando eu escutei pela primeira vez, eu devia ter uns 22 anos na época. Eu estava naquela universidade do Rio Grande do Norte, a UFRN. Eu estava ali junto com um amigo que me convidou para assistir uma conferência que teve ali naquele local, né? E daí eu fui e escutei essa história que muito me alegrou meu coração. E eu quero contar para vocês aqui. Nessa história, a gente vê que a maioria dos casos, a gente vê um pai dando exemplo de fidelidade a Deus para um filho. A gente vê, às vezes, uma mãe dando exemplo de fidelidade para Deus, para sua filha. Mas a maioria dos seus filhos se desviam de Deus. A maioria diz assim: eu não quero ser igual ao meu pai, não. Eu não quero ser igual à minha mãe. E se desviam, né? E muitos dos casos, muitos pais gostariam que realmente seus filhos estivessem junto com eles na igreja. Eu tenho certeza absoluta que o maior orgulho de um pai, o maior orgulho de uma mãe, é ver seu filho ou a sua filha nos caminhos de Deus. Porque a pior coisa que há para um pai ou para uma mãe é ver o seu filho desviado, é ver seu filho perdido nas drogas, é ver seu filho por detrás das grades, preso, pagando pelos seus crimes. É muito triste isso. Mas um pai ver o filho na religião, pregando a palavra de Deus, é motivo de orgulho para ele. É motivo de orgulho para uma mãe ver a sua filha glorificando a Deus, sendo uma pessoa usada como instrumento nas mãos do Senhor. Mas essa história que eu vou contar para vocês aqui, irmão, é o contrário disso aqui que eu estou apresentando para vocês. Quando esse jovem, ele cresceu numa família, cresceu num lar em que os seus pais, em que o seu pai não era um exemplo de cristão para ele. O seu pai era uma pessoa bem-sucedida, tinha uma condição financeira muito boa, mas o seu pai, ele não era, tinha uma ligação com a religião ou com as coisas espirituais.
Mas esse jovem, ele foi crescendo, ele começou a observar as atitudes do pai e pôde ver que o seu pai não tinha religião, não tinha uma comunhão com Deus, vivia nos bares, vivia com os amigos, vivia gastando o dinheiro dele com os prazeres da carne. E aquele pobre jovem adolescente, ele foi observando a atitude do seu pai e colocou no seu coração: quando eu crescer, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero. Algo tocava no seu coração quando ele ia para a igreja aos sábados, quando ele conheceu agora os mandamentos de Deus, quando ele conheceu realmente a mensagem do advento. Ele disse assim: bom, eu estou conhecendo aqui uma palavra tão especial, eu estou conhecendo aqui um Deus que vai me dar uma vida melhor, eu vou dedicar minha vida aos caminhos de Deus, disse esse jovem. Mas diariamente ele observava a atitude do seu pai, via que o seu pai não tinha uma ligação com Deus, e ele continuou na fidelidade com o Senhor. Mas sabe, nessa história me chama uma atenção assim, que esse jovem ele colocou no coração assim, disse: olha, se existe um lugar em que eu vou ser um missionário, vai ser dentro da minha própria casa. Eu vou ser um cristão dentro do meu lar. Como eu queria que meu pai estivesse aqui, dizia ele no coração dele. Quando ele ia para a igreja, via os seus amigos ali, com toda a sua família, com seu pai, com a sua mãe, e isso doía no coração dele. Ele dizia assim: eu queria que meu pai estivesse aqui junto comigo. Queria que meu pai estivesse aqui, mas seu pai não dava atenção para ele. E o tempo foi passando, esse jovem foi chamado para ser diretor missionário, foi chamado para ser diretor de jovens, foi chamado agora para ser um obreiro na causa do Senhor. E ele dizia no seu coração: como eu queria que o meu pai estivesse aqui comigo, assistindo às minhas pregações. Eram as palavras que ele dizia. E daí, como ele é obreiro, foi ganhando experiência, ia de um lugar para o outro, ganhando uma alma aqui, ganhando uma alma ali, tinha sucesso na sua obra missionária, mas a pessoa que ele queria ganhar para o reino dos céus era o seu pai. Ele queria ganhar o seu pai para Jesus. Ele queria realmente que o seu pai fosse um homem igual a ele também. Ele tornou-se um obreiro. Foi muito usado por Deus esse jovem. Ele queria que o seu pai estivesse ali. Foi o contrário da história. Ele não queria realmente ser igual ao seu pai e realmente estava realizando o seu sonho. Mais tarde, esse jovem, ele conheceu uma outra jovem também, se casou, uma jovem muito espiritual, e os dois faziam uma obra tremenda no nome do Senhor. Os dois foram muito usados nas mãos de Deus. Também tiveram seus filhos, e não demorou muito tempo, esse jovem tornou-se ministro do Evangelho. Que coisa incrível! Só que lá no íntimo do coração dele, ele não perdia a esperança de um dia ver o seu pai também na religião. E o tempo foi passando, o pai foi ficando velho, ele foi para uma outra cidade, viajava de lugar em lugar, pregando essa palavra de Deus. Quando eu escutando essa história ali na UFRN, eu estava ouvindo ali o pastor pregando, falando essa história, era como se eu estivesse viajando dentro dessa história ali. Será que essa história também não é baseada na vida minha e na sua, que está me ouvindo aqui? Não é uma história que a gente pode tirar uma reflexão, dizendo assim: mas o pai não era para ser um exemplo para os filhos? A mãe não deveria ser uma inspiração para a sua filha? Mas de onde esse jovem tirou inspiração? Ele não tirou do seu pai, ele não tirou da sua mãe, mas ele tirou de Jesus essa inspiração. Ele tirou essa inspiração da palavra de Deus. Então poderia muito bem esse jovem dizer assim: ah, minha mãe é desviada, o meu pai é desviado, então vou me desviar também. Então eu vou seguir aqui meu próprio caminho, eu vou me perder nas drogas. Já escutei muitos testemunhos no rádio, na televisão, uma pessoa diz assim: ah, o meu pai era viciado na bebida alcoólica, a minha mãe era viciada nas drogas e eu me perdi na prostituição. Ué, mas você só seguiu a inspiração do lado ruim dos seus pais? Por que você não pegou uma inspiração do lado bom? Não poderia ser o contrário? Esse jovem foi uma coisa diferente.
Ele não quis seguir o exemplo dos seus pais, mas ele disse assim: bom, mesmo se meu pai está fazendo umas coisas de errado, mas eu não, eu vou fazer o certo. Ele colocou isso no seu coração e ele conseguiu, irmãos. Ele foi chamado para ser um pastor missionário, viajou muitos lugares do Brasil e do mundo, pregando a palavra de Deus, mas ele nunca perdia a esperança de um dia ver o seu pai na religião, estando ali presente. E daí então, irmãos, o tempo foi passando, o pai dele ficou velho, ficou acamado, ficou doente, e algumas vezes ele foi visitar o seu pai, falava da religião, mas o seu pai sempre dizia: agora não, não quero, vá você, siga a sua vida e deixe a minha vida em paz. Dói, não dói no coração? Será que não dói no coração de uma mãe? Será que não dói no coração de um pai quando a mãe convida o seu filho para ir na religião e o filho diz não? Dói no coração de uma mãe. Será que não dói no coração de um pai quando vê os seus filhos totalmente desviados no caminho de Deus? Eu não sou pai, mas você que é pai nessa manhã, você que está me ouvindo em casa, você sabe sentir essa dor. Você sabe perfeitamente o que é sentir isso. Muitas mães ficam orando em casa: ó Deus, cuide do meu filho, aonde ele estiver. Proteja-o, não deixe que nada de mal aconteça com ele. Muitos pais também são assim, dizendo: ó Deus, cuide do meu filho, perdoa os seus pecados. Não pensa que aquela história do filho pródigo ali, o pai ficou de braços cruzados sem fazer nada. Não. O pai ficou muito tempo em oração, pedindo que esse filho voltasse novamente para os caminhos de Deus. Essa história que eu estou contando é o contrário disso. Era o filho que orava, era o filho que buscava Deus, era o filho que estava ali diariamente compreendendo, sabendo que seu pai, se morresse nessa iniquidade, ele ganharia a morte eterna. E o tempo foi passando, até que um dia foi dito que seu pai estava entre a vida e a morte. Estava entre a vida e a morte. E daí um dia, num momento muito especial, quando esse filho, ele estava ali na beira de um rio, fazendo batismo, ele estava batizando almas desse dia. Era um momento muito alegre, igual nessas conferências que nós participamos ali, quando nós estamos cantando aquele hino nas águas, que ela bate mais, né? Que as pessoas estão ali se batizando, aquele momento de alegria, momento de felicidade, quando mais um pecador se arrepende dos seus pecados. É um motivo de muita alegria. E naquele momento tinha várias almas se batizando ali, nas mãos daquele jovem. Ele era um ministro, ele era um pastor, e estava fazendo ali batismo nesse dia. Quando de repente, que era para ser um momento de alegria, foi um momento de tristeza também. Quando ele viu o seu velho pai sendo carregado por enfermeiros, estava se aproximando ali daquele rio, e foi chegando-se até onde ele estava, e daí então ele ficou observando aquela atitude. O seu pai já velho sendo carregado por enfermeiros, e aquele pai foi chegando-se dentro da água, aproximou-se do seu filho, tocou na sua mão e disse: meu filho, me perdoe. Me perdoe, filho, por eu ter sido um mau exemplo para você. Ele disse assim: me perdoe por eu não ter sido uma inspiração na sua vida. Ele disse: meu filho, me perdoe por eu não ter ficado do seu lado na hora que você precisou. Ele disse assim: filho, eu não fui um homem de verdade, mas você foi. Você realmente foi tudo aquilo que eu não fui na minha juventude. Você foi um grande jovem na sua adolescência. Por quê? Porque você guardou a palavra de Deus. Ele disse assim: porque você realmente foi um exemplo para outros jovens também. E agora, vendo você sendo um ministro, um pastor, batizando almas aqui, eu agora estou no fim da minha vida e logo, logo descerei à sepultura. Mas você não. Você está sendo uma inspiração para os seus filhos também, coisa que eu não fui para você. Então, perdoe seu velho pai.
perdoe a iniquidade também, porque realmente eu fracassei com você. E naquele momento ele disse assim: agora eu quero, no fim da minha vida, eu quero poder ter o privilégio de os meus pecados serem apagados. Eu quero ser batizado por você. E naquele momento o filho pegou, batizou o seu pai ali, e quando o pai saiu das águas, ele já saiu cambaleando ali, não aguentou aquela emoção, foi muito forte e morreu na beira daquele rio. Morreu. E quando ele saiu da água, ele chorou muito nesse momento, aquele rapaz, O que ele podia fazer agora? Mais nada. Não era nada que podia fazer. Ele, olhando aquela atitude, ele olhou para a congregação que estava ali, olhou para aquela quantidade de jovens que estavam ali observando também. Ele leu esse texto que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, disse ele, para que antes que venha os maus dias, ele apontando para o cadáver do pai dele, dos quais cedo dirás: não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer. Se nós formos observar um exército hoje, ele não vai recrutar nenhum velho, ele não vai recrutar nenhuma pessoa que esteja à beira da morte, mas ele vai recrutar jovens de 18 a 25 anos, que tenha capacidade de enfrentar o sol, a chuva, e que tenha músculo nos seus braços para carregar um rifle. Será que com Jesus é diferente também? Não desfazendo dos velhos, mas os velhos também tiveram o seu legado. Mas Jesus convida hoje cada um dos jovens para que possa se alistar no exército do Senhor, enquanto é tempo, porque chegará o momento em que você ficará velho e vai dizer assim: não tenho neles prazer, e agora será tarde demais. E agora você se batiza na sua velhice e não aguenta, e agora acaba morrendo porque o seu fim já foi, agora é tarde demais. Foi o que aquele pastor falou para a sua congregação. E naquele momento, quando ele chorando com as suas lágrimas nos olhos, foi um momento de muita tristeza e emoção. Ao mesmo tempo também foi um exemplo extraordinário que aquele senhorzinho trouxe ali, mas foi tarde demais. Então, se existe um momento de nós servirmos a Deus, se existe uma ocasião em que eu posso dar o meu melhor para Jesus, é na minha juventude. Na minha juventude, em que eu estou com o meu corpo, com o meu vigor físico, com tudo de bom, é nesse momento que você tem que dizer assim: eu te ofertarei, Senhor, com o melhor que eu tenho, com a minha juventude. Então eu faço um apelo para aqueles que estão me ouvindo nesta manhã. Você que é jovem, ofereça a Deus no que você tem de melhor. Não deposite a Jesus na sua velhice, não busque a Jesus na velhice, mas busque a Jesus enquanto você é jovem, enquanto dá tempo. E se você tem algum vício, algum mal a vencer, dá o teu coração a Jesus. Faça jejum, faça oração. Um dia, quando eu tinha meus 18 anos, eu ligando a televisão, eu escutei um rapaz dizendo assim: eu vou fazer um pacto com o diabo, porque o diabo pode me dar realmente a riqueza. E o diabo pode dar mesmo. Mas por que eu não faço também um pacto com Deus? Davi fez, Daniel fez, José fez. E vocês podem ler a história, que eles foram muito felizes. E cada um de nós podemos ser muito felizes também, porque não é o irmão Tony que diz isso, mas assim diz o Senhor. Amém? Vamos cantar mais um hino. Vamos cantar o hino. Eu deixei selecionado aí, João. Vamos cantar o hino Cordeiro de Deus. Não sei se os irmãos conhecem esse hino, mas é um hino que eu gostei muito.